Pessoas, vamos conversar sobre Norbert Elias. Norbert Elias nasce em 1897 na Alemanha, é judeu e por isso vai ser perseguido pelo regime nazista e foge para a Inglaterra. Nesse país ele vai ter a sua produção acadêmica que já existia reconhecida, vai se tornar professor universitário e posteriormente até cidadão inglês. Vamos lá, para falar do Norbert Elias a gente vai dar uma olhada em duas obras dele. A primeira é de 1939, chamado Processo Civilizador. E a segunda obra dele é de 1965, chamado Os Estabelecidos e os Outsiders. Vamos começar aqui por essa primeira. No Processo Civilizador, o que é importante a gente pensar? Ele está aqui num momento histórico onde a discussão entre o que é uma sociedade evoluída e uma sociedade não evoluída é ainda bastante presente, né, numa herança que vem lá do século XIX. Porém, nós temos já dentro das ciências humanas grandes avanços, em especial o pensamento de Freud. Então, de um modo geral, o que a gente vai ter nessa obra é a fuga, a tentativa de se comprovar cientificamente que aquela hierarquização das sociedades ela não faz sentido. Mas é preciso, então, mostrar como são os mecanismos de controle social que fazem a gente ter, na realidade, grupamentos sociais tão diferentes. E o que ele vai mostrar é que essa dicotomia que a gente coloca de uma maneira hierárquica, né, entre nós e eles, aquele grupo dos civilizados, onde geralmente nós fazemos parte, e os bárbaros, aquele grupo ao qual a gente rechaça, aquele grupo que a gente não quer ter contato, que é negativo, né? Toda essa dicotomia, na verdade, ela faz parte do processo civilizatório. E o que é esse processo civilizatório? Vamos dar uma olhada. Civilizar é adotar comportamentos, então já tem uma questão de comportamentos aqui, né? Valorados negativamente na vida privada. Então, tudo que vai ser valorado negativamente, a gente vai deixando para os momentos privativos, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando nós estamos sozinhos. Pois, publicamente, passam a ser reprimidos numa relação de observação do outro. Então, a observação do outro, tanto o outro me olhando e me fazendo cara feia, me coagindo, quanto eu observando aquele outro e tentando copiá-lo, essas duas formas de coerção, né, vão fazer a gente adaptar os nossos comportamentos. E essa adaptação ela vai ser baseada em uma definição social da vergonha. Algumas coisas deixarão de ser aceitas publicamente, porque será considerado negativo, portanto ligado à barbárie, né? Portanto ligado ao que não deve ser dito publicamente. Não tem problema, eu até posso absorver isso e continuar pensando isso privadamente. Então essa conexão entre público e privado e uma adaptação dos comportamentos aceitáveis é o que para Norbert Elias vai substituir essa classificação hierárquica que havia anteriormente. E é muito importante que todo esse processo está em relação direta com a formação do indivíduo, com a formação do homem, né? Então vai gerar o autocontrole das ações e das emoções. O que é permitido fazer e o que é permitido sentir e até pensar de maneira pública, né? Isso vai ser um processo de controle de formação da própria personalidade, de formação do próprio ser social. A partir dessas referências, dessa obra de 1939, nós temos uma segunda obra bastante importante do Norbert Elias, já de 1965, né? Já falei dela, Os Estabelecidos e os Outsiders. Mas é interessante a gente olhar o subtítulo da obra que explica até mais pra gente o que a gente vai falar aqui, né? O que o autor fala. O subtítulo é Estudo das Relações de Poder a partir de uma pequena comunidade. Então ele está colocando aqui uma leitura das relações de poder. Então ele traz para a centralidade da discussão a conexão e as relações sociais, né? E por que ele está falando dessa pequena comunidade? Porque nessa pequena comunidade, que na verdade é uma cidade da Inglaterra, né? Ele usa um codinome para a cidade, mas ele está falando de uma cidade na qual ele de fato conduziu as pesquisas.
haviam índices muito altos de criminalidade juvenil. Essa cidade começou a ter muito crime de adolescentes, de jovens, né? E conduz-se uma série de estudos quantitativos, compara-se renda, e eles percebem, poxa, a renda entre as famílias da cidade, elas são equivalentes. Se tem criminalidade, era de se esperar o contrário, né? Então se conduzem uma série de estudos quantitativos, estudos econômicos para tentar explicar o porquê isso começou a acontecer nessa cidade, e também para tentar propor soluções, e não se chega a uma explicação satisfatória e nem, obviamente, também não se consegue propor soluções. Então Norbert Elias, já enquanto sociólogo, se interessa por essa problemática e vai conduzir uma série de estudos mais subjetivos dentro desse pano de fundo da formação da personalidade mediado pelas relações sociais para tentar entender esse problema. Então, como a gente já disse, né, ele parte dessa ideia de que a socialização ela tem um papel fundamental na formação dos estados, das estruturas psíquicas do indivíduo, das estruturas morais, daquilo que a sociedade vai se considerar como certo e errado do indivíduo, e também na própria formação da capacidade intelectual, cognitiva desse indivíduo. Nesse aspecto, ele está falando de uma sociedade que vai ser construída através de relações de poder, porque é a sociedade que vai definir o que nós podemos saber, quem pode saber o que, quem não pode saber o que, quem pode dizer o que é certo e quem apenas obedece. Isso são todas construções sociais. E quem faz essa definição são as relações de poder que estão instituídas dentro da sociedade, né? Então ele está pensando, ele vai atacar esse problema numa visão de uma sociedade construída por redes de relações de poder e não mais uma sociedade constituída por partes interdependentes ligadas mais a uma visão funcionalista. Bom, e aí, pessoas, ele começa a entrevistar os moradores dessas cidades e perguntar para esses moradores o que ele achava, como eles viam a estrutura da cidade. E ele percebe que as pessoas da cidade, elas vão olhar para a cidade dividida da seguinte forma. Então tem uma zona 1, onde estão as pessoas ali de classe média, com uma condição financeira um pouquinho melhor, mas nada significativamente diferente das outras, né? São chamados de aldeões e eles são os estabelecidos. O título do livro aqui. Tem uma segunda zona habitada por pessoas que trabalham nas fábricas. A gente está na Inglaterra, então a questão do trabalho fabril aqui é bastante relevante, né? Então, são operários, mas são pessoas que também já são historicamente daquelas cidades, ou seja, moram lá há muito tempo, suas famílias são de lá. Eles também são percebidos como aldeões e também serão o segundo grupo de estabelecidos, né? E esse grupo aqui, por essa pertença, por esse estabelecimento mais longevo naquela cidade, estavam, vamos dizer assim, num certo equilíbrio de relações. Havia uma complementariedade entre esses dois grupos, né, que colocava tudo numa certa tranquilidade. Porém, ao desenvolvimento dessa cidade, novas pessoas vão chegar. Essas pessoas elas vão ocupar uma parte da cidade que eles chamam de loteamento, né? Eles usam até de uma maneira pejorativa. Eles não são aldeões, eles não estão na aldeia, eles estão no loteamento, no anexo da cidade, né? Porque essas pessoas fisicamente não cabiam mais ali. Então elas, como acontece no desenvolvimento da cidade, se constroem outros bairros periféricos, né? Então eles são do loteamento e são pessoas novas. Friso, a questão financeira que não era relevante na época, né? E aí ele vai fazendo uma série de entrevistas e perguntas cruzadas para tentar entender como funciona esse regime aqui anteriormente e como esses estabelecidos vão perceber os novos. Então olha que interessante, ele percebe que os que estão estabelecidos, eles criaram e já tinham desenvolvido ao longo dos anos
uma rede mútua de colaboração. Eles se reconheciam, apesar até de atividades diferentes, de alguma diferença ali na classe social, eles se reconheciam como uma parentela, né? Como pessoas que tinham uma origem em comum, né? Isso fazia com que entre essa zona 1 e a zona 2 houvesse uma manutenção dos valores sociais, de modo a dar nortes e a dar caminhos muito rígidos até para os jovens, para as crianças que nasciam dentro dessas famílias. Então elas meio que já sabiam o que ia fazer, já tinham seus caminhos traçados, né? E no caso das pessoas aqui da zona 3, essas pessoas chegaram ali num período de mudança da vida e elas não foram absorvidas por essas pessoas que já estavam em equilíbrio. Eles eram considerados como outsider, como pessoas de fora mesmo, que não seriam aceitas naquele arranjo social. Até o livro está cheio de xingamento da galera da Zona 1 e da Zona 2, falando aqui da galera da Zona 3. Eles chamam de cockneys, né? Os cockneys, porque eles não são gente, eles não têm valores, eles só brigam, eles falam alto, eles enchem a cara. Tem toda uma valorização, um destaque para os comportamentos negativos das pessoas da Zona 3, mesmo quando dentro da Zona 1 e Zona 2 também acontecem os mesmos comportamentos. Mas os comportamentos negativos da galera da Zona 1 e da Zona 2, igualzinho da Zona 3, não são valorizados. É como se aquilo não acontecesse dentro da Zona 1 e da Zona 2. Mas tudo aquilo, toda aquela estigmatização, toda aquela coisa ruim, aquela carga de atitudes negativas aconteciam na Zona 3. E olha que coisa interessante. As próprias pessoas da Zona 3, de tanto serem deixadas de lado, elas vão começar a acreditar que elas realmente são inferiores, que elas realmente são negativas. E isso vai ter um efeito drástico nos jovens, momento que a gente está formando a nossa personalidade. Então, se você está ouvindo o tempo inteiro que você não presta, que você é ruim, que sua família é ruim, não sei o que, você começa a acreditar nisso. E é essa questão, essa introjeção dos costumes e dos valores, não cultivados pela família da Zona 3, mas introjetados nessas famílias, por essa relação social dada dentro dessa comunidade, é que vai dar origem à criminalidade. Então, isso é entendido pelo Norbert Elias, é proposto um trabalho de organização pública para tentar mudar isso, a troca de crianças nas escolas, né, para que elas se conheçam de verdade e percebam que elas têm coisas boas e coisas ruins em comum, e tentar mudar um pouquinho esse cenário. Bom, mas é essa a percepção fundamental da obra Os Estabelecidos e os Outsiders, lá de 1965. Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.